Bom, e agora, gente, vejam o tema que nós vamos ter. A natureza como fonte de aprendizagem. Nós encerraremos esse primeiro dia do congresso, né, de alfabetização e letramento, com uma dupla convidada que nos trará e nos também mexerá com as nossas entranhas, porque elas vão contar para nós o projeto Livros Vivos. Eu estou falando de Alik Undere, se eu falar errado, vocês me corrijam, por favor, tá? E Lili Baniwa. Alik Undere é professora e pesquisadora na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, pesquisa Educação, Filosofia Contemporânea e Imagem, em especial fotografia. É pesquisadora da linha de pesquisa Arte e Linguagem em Educação e do grupo de estudos audiovisuais Olho da Faculdade de Educação da Unicamp. Coordena a comissão assessora para a inclusão acadêmica e participação dos povos indígenas, CAIAPI. Ligada à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, possui graduação em Ciências Biológicas, também pela Unicamp, mestrado e doutorado em Educação, na área Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, pela mesma universidade. Seja muito bem-vinda, Alik. Vou convidar. E eu convido também a Lili Baniwa, que é atriz e acadêmica indígena de artes cênicas na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Entre os últimos projetos realizados, destacam-se a video performance Manifesto Litipocoroda. Ah, gente, aí vocês também, né? Falei certinho? Litipocoroda. E a oficina Performatividades Identitárias, contemplados pela Lei Aldir Blanc, Amazonas. Atriz, criadora do espetáculo Antes do Tempo Existir, com direção de Andréia Duarte, Kênias Dias e Ricardo Alves Júnior. Uma dupla que vai nos trazer, certamente, vai nos tirar do lugar comum. E isso é muito bom. Sejam muito bem-vindas. Tem que abraçar, porque senão eu não consigo. O seu microfone está ali. Olá, bom dia. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada também a Priscila Candeloro, que também me indicou, assim como a Luciana. E eu logo pensei que eu não poderia vir falar sobre esse tema sozinha. E Lili atendeu ao meu chamado, ao meu convite, agradeço também. Cláudia, obrigada também por toda a articulação. Bom, é muito bom falar depois dessas duas falas, né, que já vão abrindo aí o nosso pensamento para aquilo que a gente trouxe para conversar com vocês. A gente vai falar desse tema da aprendizagem com a natureza atravessado pelos conhecimentos indígenas, né, que eu acho que são, os povos originários são aqueles que, de alguma forma, sustentam no nosso país ou no mundo modos outros de se relacionar com a natureza, modos outros de habitar esse planeta e de estabelecer relações afetivas com o mundo não humano, né, o que a gente chama de natureza, e que, penso eu, nós, na educação, pouco paramos para aprender com esses povos, né? Então, eu vou falar para vocês, a partir de uma experiência, também trabalhando com a ideia de experiência do Jorge Larossa, que é a experiência do vestibular indígena na nossa universidade, na Unicamp. Estou lá desde 2018, envolvida com essa política pública, né? Tardia, vamos falar a verdade, porque a Universidade Estadual de Campinas demorou um tempo para atender a uma lei federal, que iniciou em 2012, as cotas para negros e indígenas nas universidades, e que a nossa universidade atendeu em 2019, com a primeira versão do vestibular indígena, e também das cotas para negros. Isso foi fruto de uma mobilização intensa do movimento estudantil, do movimento negro e indígena na nossa universidade. Isso é preciso ser dito, né? Essas políticas não são políticas que chegam, elas são provocadas pelo movimento social, né?
e pelo movimento indígena, no caso desse projeto que a gente está desenvolvendo lá. Então, eu sou coordenadora da CAIAPI, que é essa comissão que está auxiliando a universidade a aprimorar essa política. Hoje, na Unicamp, estudam mais de 300 estudantes indígenas, pertencentes a mais de 45 povos no Brasil. Então, é uma experiência extremamente desafiadora, mas eu posso dizer que, nesses 4 anos de experiência, eu virei do avesso. Estou virando, revirando, e tendo uma possibilidade de aprendizagem com esses alunos. Lili está aqui, representando um pouco, né? Claro, representando o seu povo, trazendo a sua experiência, mas são 300 estudantes que estão na cidade de Campinas, vindos de vários estados do Brasil, a maior parte deles da região norte do país. Então, estou aqui conversando também com a sua fala, Luciana, porque o que eu quero trazer para vocês é como que essa experiência me atravessa como professora, como que eu tenho buscado alinhar meus trabalhos de pesquisa, de ação na educação, com essa experiência incrível que a gente está vivendo na universidade. Eu trago aqui uma experiência que é o projeto Livros Vivos, Saberes Indígenas, Saberes Vegetais, que é um projeto que eu desenvolvo com 6 bolsistas, Lili é uma das bolsistas, em que a gente abre um espaço e tempo na universidade para contar histórias, para que esses estudantes possam contar de onde vêm, como viveram suas infâncias, né, a relação que estabelecem, especialmente com a floresta e com a roça, né? Então, a gente tem feito isso desde 2019, isso já tem se desdobrado em processos criativos com fotografia, com escritas, com vídeo performances. Eu trabalho com a criação fotográfica, então, esses processos de escrita e criação fotográfica fazem parte do meu trabalho, e a gente tem feito algumas experiências conjuntas. E o que eu tenho aprendido com eles, isso que eu quero trazer para vocês, é o quanto que a educação indígena, não estou falando da educação escolar indígena, mas a educação dos povos indígenas, que é isso que eu estou falando, que a gente pouco parou para prestar atenção na educação, ela tem uma certa concepção, e as falas e as histórias que Lili me conta e os estudantes me contam, de alguma forma reafirmam isso, é que a ideia de educação ela não está estabelecida apenas na relação entre humanos, né? A gente aprende, troca e até estabelece conversações com todos os seres viventes no planeta. Isso não é metáfora, isso está na vida cotidiana, né? Então, quando Lili me conta as histórias da mãe dela, de que a mãe dela, ao levá-la para a roça, plantar mandioca, ensina a Lili que a mandioca é um corpo vivo, e que mesmo quando ela está cortada, quando está descascando a mandioca, você não pode jogar aquela raiz no chão, porque ela sente, porque a mandioca é uma comunidade vivente, junto com humanos, que precisa ser respeitada. Tem aí uma ideia, né, uma outra concepção de humano, né, e de relação dos humanos com os não humanos, que nós somos mais uma comunidade vivente nesse planeta, e não aquela comunidade que gerencia e que tem um poder sobre. Então, a floresta, os legumes, os vegetais, não são tidos como recursos humanos, que é o nome que nós... recursos naturais, né? É o nome que nós damos para a natureza, ou serviços ambientais, é um nome também que se usa dentro da sustentabilidade. Eu sou bióloga de formação inicial. Então, essa ideia de outras concepções de vida e de relação com a vida sempre estiveram comigo. E, então, os indígenas vão estabelecer relações com uma árvore, com uma planta, com um pássaro, não como uma relação de recurso, né? Então, eles vão estabelecer uma relação, vamos chamar até de intersubjetiva, porque são sujeitos outros que estão aí no mundo, interagindo conosco, tendo uma certa perspectiva sobre o mundo para além da nossa, e as nossas perspectivas estão sempre sendo atravessadas por elas. Então, quando a Luciana traz aí as histórias, né, dos Paulos aí, dos meninos, nos seus quintais, e essa relação
de um brincar, né, de um aprender com uma folha de palmeira, né, transformando e criando essa folha, fazendo com que ela vire uma outra coisa, isso está muito presente, mas muito presente em todas as histórias e as memórias de infância que os estudantes nos contam. E eu tenho aprendido com alguns autores, especialmente da antropologia, um deles que eu gosto muito é Eduardo Viveiros de Castro, e também Tim Ingold, que eles vão convidar a todos nós, pensadores, pesquisadores, educadoras, a efetivamente levar a sério aquilo que os povos indígenas nos falam. Levar a sério quer dizer não fazer uma leitura de um livro de história indígena como uma lenda, mas como um regime conceitual, um modo de estabelecer relação com o mundo outro, e que está nos ensinando uma outra forma de relação com o mundo. E vamos concordar que a nossa relação com o mundo natural não anda bem, né? Então, alguma coisa precisa ser transformada. Então, quando a gente lê uma história, e aí eu faço uma crítica à educação, quando recebe as narrativas indígenas na literatura indígena, que é algo muito amplo, e todas as escolas têm livros de narrativa indígena hoje, a gente muitas vezes vai lidar com isso como uma crença. É a crença dos povos indígenas. E o que esses dois autores estão dizendo, Hélia, precisamos olhar para essas relações como outros regimes conceituais, outros modos de relação que podem ser aceitos como verdadeiros também, né? E que estão nos ensinando outras possibilidades de relação com os seres viventes desse planeta, né? A gente se reúne a cada 15 dias na Unicamp, num jardim, a gente escreve, a gente ouve histórias e conta, já escrevemos capítulos de livro, estamos fazendo vídeos, já fizemos fotografias, desenhos. E eu vou contar, para finalizar minha fala, que eu gostaria muito que vocês ouvissem a Lili e as histórias que ela tem para contar, contando algumas histórias do nosso projeto. Um dia, o Luan Pacá, que é do povo Tupi-Guarani, estudante de linguística, me disse assim, olha, o povo Guarani quase que perdeu a sua língua, mas a gente conseguiu, com os mais velhos, reaprender. Hoje eu falo a minha língua. E existe uma forma, algumas palavras, que a gente agora está começando a lembrar, porque a gente esqueceu, que é uma conversação que os mais velhos têm quando eles vão tirar algumas ervas e algumas plantas da floresta. E esses verbos, essas falas, esses modos, na verdade são verbos específicos que a gente só fala quando a gente vai fazer essas práticas na floresta, de tirar algumas plantas. E que essas práticas, esses verbos são usados só na conversação entre os anciãos e as anciãs com as plantas. Então, bom, são povos que reconhecem, que aprendem com o mundo vegetal e animal, né, e também com os seres e as coisas, as pedras, o sol, a terra, e são povos que têm verbos, se comunicam de formas diferentes com esses seres, né? Isso aparece em vários povos indígenas do Brasil, né? Eles realmente estabelecem uma conversação aberta, horizontal e verdadeira com os seres viventes desse planeta. Então, assim, eu convido vocês a escutarem essas histórias a partir de outras perspectivas, para que a gente possa aprender. E eu tenho aprendido muito com eles, né? São nas pequenas falas cotidianas que eles nos trazem dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, das suas mães, que vão dando para a gente dicas daquilo que a gente, na educação, deixou de fazer há séculos. Há séculos. Por exemplo, perguntas que eu vou finalizando e trazendo, aí abro para a Lili. Quanto tempo e espaço a gente dá para as crianças nas nossas escolas para que elas possam simplesmente interagir com as plantas, com a terra, com o céu, com o sol, com o vento, né? Nos nossos espaços escolares? Reconhecemos isso como um momento educativo, né? Que envolve muito o brincar, né? Como que a gente pode potencializar, porque as crianças fazem isso o tempo todo, as relações que as crianças estabelecem
com os seres e as coisas, um graveto, né, uma folha de palmeira, a terra, né? Como é que a gente pode reconhecer que naquele momento de interação com aquele ser, com aquela coisa, algo está acontecendo? Uma aprendizagem está acontecendo. Como que a nossa educação pode potencializar isso? E como que a gente pode, por fim, nos educar, né, pessoalmente, para que a gente possa estabelecer relações com esses outros seres viventes, aprendendo com eles, né, sem a gente lidar simplesmente com uma relação utilitarista de recurso, né, de estabelecer relações como de utilidade. Então, são questões que passam para mim também o tempo todo, e eu acho que a gente está num momento do mundo, né, do Brasil, e que mergulhos profundos serão cada vez mais necessários nas nossas lógicas estabelecidas secularmente, que são lógicas coloniais, são lógicas de uma perspectiva de destruição, né, desse planeta maravilhoso que a gente faz parte. Eu vou passar para a Lili, que eu acho que vocês vão gostar de ouvi-la. Não queria tomar muito tempo. Obrigada. Oi. Tá bom, né? Bom, meu nome é Lili, eu sou do povo Baniwa. Eu sou estudante indígena de arte cênica, como já foi dito, né? Eu acho que é bom a gente ir direto ao assunto. Mas é porque eu acho que o que eu vou falar aqui não é muito separado da minha trajetória de vida. Eu nasci numa comunidade, Nazaré do Rio Içana, no noroeste amazônico, lugar bem distante. Na verdade, como a gente não trouxe nada de imagem, então eu queria convidar vocês para um passeio de canoa. Porque canoa, para mim, eu não sei se vocês conhecem, mas é um barquinho feito de madeira, tá? Eu falo isso porque passeio de canoa, para mim, foi uma escola. Na verdade, minha primeira escola, antes de entrar na escola, que foi a escola municipal indígena lá da minha comunidade. E nesse espaço, eu aprendi muita coisa. Na verdade, a última fala da professora me trouxe muitas lembranças da minha infância. E uma dessas lembranças é de uma cicatriz no meu dedo, fazendo barquinho, barquinho de bambu. Bambu é uma árvore, né, que é bem leve e dá para fazer muitos brinquedos com ele. Na verdade, vocês encontram no Amazonas vários brinquedos feitos pelos artesãos, e maioria artesãos indígenas. Então, eu brinquei muito com isso, eu mesmo fazendo, para brincar. Isso me trouxe essas lembranças. Mas como a gente está falando sobre a natureza como uma fonte de aprendizagem, para mim, a natureza é uma mapa da educação, que a gente não valoriza muito na cidade, infelizmente, mas que não é tarde para começar. Esse passeio de canoa, que foi uma escola para mim, que levou meus avós para um lugar onde eu nasci, e onde aprendi muita coisa, né? Foi quando a gente viajava da minha comunidade para São Gabriel, que é o município mais indígena do Brasil, para quem não sabe, com 94% da população indígena na cidade. Então, quem quiser visitar, trocar conhecimento, aprender também a cultura, que é riquíssimo, é lá o lugar. Então, a canoa, para mim, quando a gente descia, por que eu falo que é mapa do conhecimento? A natureza, para mim, é um mapa do conhecimento. Porque a canoa me levava para cada canto onde meus pais, meus avós contavam para mim. Aqui era lugar onde aconteciam as coisas. Ia para outro lugar, aqui foi
onde nosso ancestral viveu a história e muita coisa. Esse lugar era onde as onças desciam, eles descem nessa época do tempo. Então, por isso que eu falo que é mapa do conhecimento, que para mim ainda é. E nessa minha, na verdade, na minha vida, na comunidade, que a gente traz um pouco para projeto Livros Vivos, que é da professora Alique, é onde eu aprendi muita coisa. Que a natureza, ele tem uma linguagem, mas que muitas vezes a gente não sabe, né? Mas ele fala. As árvores falam, a água fala, os pássaros falam, né? E a água, a conexão que precisamos ter com ele, né? Às vezes a gente vê o rio, a água tão perigosa, mas na minha comunidade, eu lembro que meus sobrinhos, eu vi eles sendo ensinados a se relacionar com a água. Eu cheguei a ver que isso começa a partir de criança. Eu acho que a partir do momento que você nasce, que a gente aprende a lidar com a natureza, né? Então, é uma coisa que a gente precisa buscar agora, porque a gente está vivendo nesse tempo de muita tecnologia, né? Mas lá foi citada que eu faço parte do projeto que é do Antes do Tempo Existir, onde também a gente traz essa proposta de relação com a natureza. Porque nós, povos indígenas, a gente está vendo que muitas mudanças climáticas. É porque a gente não sabe mais se relacionar com o mundo, né? A gente não sabe mais se relacionar com a natureza. Aí eu trago uma cena que é do movimento da minha mãe, do corpo dela em relação com a chuva, com o vento. É uma linguagem de código, que é difícil de entender, mas que a gente está aqui para contar também, né? Então, eu vi meus sobrinhos se relacionando com a água, que a partir de 6 anos se relacionando com a água, lidando com a água, aprendendo a mergulhar na água a partir de 6 meses de idade. Isso eu acho que é a relação que a gente tem, né, com a natureza. E então, é mais ou menos isso que a gente traz no livro vivo. A mandioca, que a professora Ali que conta, que é quando a gente não separa as coisas, né? A mandioca, para a gente, ele é um corpo ancestral, é um corpo vivo. Maioria das pessoas, pela pesquisa que eu andei fazendo bem pouco, consome mandioca, mas não sabem de onde ele vem. Né? Aí eu acho isso tão engraçado. Não sabe como é feito. Mas a mandioca, ele é um corpo ancestral. É um corpo que deve ser respeitado. É um alimento mais completo que eu conheço, na verdade. Um alimento mais completo que eu conheço, que é alimento tradicional do meu povo, lá no Rio Içana. Então, a natureza, para mim, ele como que eu posso falar? É algo vivo, né? É que tem sua memória. Cada lugar que a gente vai, ele tem ali a memória daquele espaço, que muitas vezes a gente não busca, né? E na cidade, a cidade parece que a gente vive uma fantasma, assim, na cidade, né? Mas eu acredito que, se a gente buscar profundamente, porque as histórias que me foram contadas quando eu era criança, por isso que eu falo para a professora Alique, que eu valorizo muito esse tempo da minha infância, que aquelas que me foram contadas quando eu era criança, na canoa, na praia, elas estão muito vivas no meu corpo.
e foram contados a partir da oralidade, nos tempos de passeio da minha família, chegando na praia, para dormir na praia à noite, e as histórias sendo contadas ali, na verdade, várias vezes, muitas vezes, por várias pessoas, e elas são as histórias que estão mais vivas no meu corpo. É diferente do que ir para uma sala de aula mesmo e ficar sentado e ouvindo as histórias do livro, muitas vezes, contada como se elas fossem algo bem distante de nós, e não aquele que faz parte da vida, né? Eu defendo essa parte da oralidade, como eu fui ensinada, que foi minha primeira educação, minha primeira escola, que eu vejo que essas contações de histórias, esse conhecimento que me foi dado pelo meu povo, elas estão muito vivas no meu corpo. E muitas vezes eu não, como eu sou estudante, às vezes, nos livros, eu tenho que buscar muito mais do que foi meu aprendizado na minha cultura. Muitas vezes eu tenho que ler várias vezes. Então, realmente, eu me senti muito tocada com a sua fala. E eu acho que devemos valorizar, sim, essa forma de brincar, né? E procurar buscar também as memórias das nossas cidades, que parece que vivem como se fosse uma fantasma. Porque muitas vezes a gente vive no lugar e sem saber das memórias que aquilo teve, né? Sem saber do que os lugares sagrados, que existiam lugares sagrados nessas cidades, existem, né? Eu vejo que aqui em São Paulo, muitos lugares têm nomes em línguas indígenas, e às vezes a gente nem sabe que esses nomes são em línguas indígenas, e a gente não procura saber qual é o significado dessas palavras de nomes em línguas indígenas, né? Eu acho que é dali que começa a nossa história, para tentar trazer essa nossa história também, que com certeza ainda existe ali pelo povo, principalmente nos povos indígenas daqui, dessas localidades, né? É mais ou menos isso. Não acabou não, porque eu vou fazer pergunta. Podem fazer. Imagina, eu estou aqui me coçando, gente, e me sentindo a pessoa mais ignorante de novo, né? Eu falei isso sobre a questão do racismo, e de novo, quanta coisa a gente perdeu ao longo da vida de não conhecer mais a fundo a ancestralidade do nosso país. Porque vamos pensar que nós estamos falando em povos originários, nós estamos falando das pessoas que mais conhecem a convivência planetária, que mais alertam há muito tempo, não é de agora, para aquilo que a gente começou a viver, que são os impactos da nossa burrice, né? Porque não tem outra palavra. O ser humano, o homem, dentro da sua ganância e da sua autocentração, é burro, porque não consegue perceber o prejuízo que está sendo causado para o lugar que a gente precisa preservar, né? Então, a tua fala me remete a isso, a quanto a gente tem que aprender com vocês. E que bom, né? Que bom que nós estamos agora, de alguma forma, correndo atrás do prejuízo, pelo tempo que demorou para a universidade abrir espaço para isso. Mas eu já fico pensando assim, no quanto esses ensinamentos precisam chegar no chão da escola. Precisam chegar no chão da escola. Porque as crianças, quando elas escutam as histórias, e se elas escutarem o que você acabou de falar, Lili, que é tudo que está à nossa volta, né? Tudo que é da natureza, conversa, fala, sente. A criança não duvida disso, absolutamente.
né? A criança entra nesse universo e aprende, não como isso sendo um faz de conta, mas como sendo verdade. Quem tira essa verdade da criança somos nós. Somos nós que acabamos trazendo uma concretude que se distancia dessa sensibilidade de se correlacionar, né, com outros seres que não são da nossa espécie, né? Não são sapiens, mas que têm vida. Então, assim, eu preciso explorar um pouquinho mais vocês nesse tempo, se vocês também tiverem perguntas, mas de que forma a gente faz para que vocês estejam junto na escola e tentando ajudar a nós, professores e professoras, na disseminação de um conhecimento que, infelizmente, a gente não soube construir e que agora a gente tem que resgatar, né? Que é o conhecimento dos povos originários e da relação com a natureza. Porque senão é óbvio que nós temos os nossos dias contados, né, em termos de planeta Terra. Como é que a gente faz para isso chegar na escola? Como é que a gente faz para que as crianças tenham contato e possam sentar com a Lili e ouvir história desses passeios de canoa e de todos os seres com os quais vocês convivem, né, de forma harmoniosa? Como que a gente faz isso? É pergunta. Obrigada pela pergunta. Isso nos anima. Assim, eu preciso dizer que eu, desde a chegada dos estudantes indígenas, a minha presença na universidade se transformou. Não está fácil viver na universidade hoje, né? Com todos os cortes, com todo o descrédito na ciência, no nosso trabalho. Também na educação não está fácil. Mas, com a chegada dos estudantes indígenas, acendeu em mim essa possibilidade, né? Olha, eu trabalho com povos indígenas há mais de 10 anos e com cada estudante que chega de um novo povo, eu aprendo outras coisas, porque isso é muito importante também a gente saber que essa história que ele lhe traz é do povo Baniwa, que mora no Alto Rio Negro, né? E depois você vai conversar com Vera Tucano, que é outra estudante bolsista, que é do povo tucano, que mora mais ou menos na mesma região, mas num outro rio, ela já traz outras histórias, outras relações, e o povo Guarani outro. Então, é uma diversidade, uma riqueza. Claro que muitas vezes a gente cria algumas linhas comuns entre os povos indígenas, e eu acho que há uma linha comum, que é essa possibilidade de relação com o mundo, que está o tempo todo vivo, pulsante, em transformação. O que o Tim Ingold chama, que são povos que a gente chama de animistas, né? Considerados povos que reconhecem que há vida em tudo, tudo é vivo, tudo conversa, tudo está em relação. Isso é bastante comum em todos os povos, mas cada povo, um universo. Então, cada estudante que chega, eu entro num novo universo, e a gente sabe que a gente tem que chegar muito devagar, com muito respeito, baixar nosso julgamento, né? Porque o pensamento colonial, ele julga, escutar, ouvir e aprender, né? E aí, saídas. Há muita literatura indígena nas escolas hoje. Muito. Isso é algo que a gente conseguiu avançar nos últimos anos. Os escritores e as escritoras indígenas entraram no mercado editorial e a gente encontra muita coisa nas nossas bibliotecas, nas escolas. Há muito material na internet, mas muito, muito mesmo, né? Então, posso dizer para vocês aqui, www.pib.isa.br, Povos Indígenas do Brasil, um site maravilhoso do Instituto Socioambiental, onde você encontra informações sobre todos os povos indígenas do Brasil. Rádio Iandê, é uma rádio indígena maravilhosa, que tem um blog com muita informação, né? O site da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, vocês encontram muita coisa. Então, muita coisa, Ayrton Krenak, ouçam Ayrton Krenak, um pensador indígena, um dos principais filósofos brasileiros hoje, né? Vocês coloquem Ayrton Krenak e assistam os vídeos dele na internet. Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, né? Cacá Verá, são alguns nomes que eu estou trazendo para vocês. É só colocar na internet que vocês vão encontrar. Então, as coisas estão disponíveis. Agora, a presença indígena na escola é super importante.
há no Brasil, em Campinas, mais de 1.000 indígenas. Vocês sabiam? Na cidade de São Paulo, 55.000. E hoje, em Barão Geraldo, pelo menos 300 indígenas. Então, estão à disposição para conversar com vocês. Estamos começando, né, com Priscila Candeloro, uma conversa na formação de professores na rede municipal, para que a gente chegue com os estudantes nas escolas. Estamos começando a dar esse passo. É exatamente esse caminho, porque quando eu fiz a provocação, eu reconheço que hoje nós temos um material riquíssimo, né, muito mais do que nós tínhamos, que tratava como lenda, né, e aquilo. Agora temos material de qualidade para conhecimento. Mas não é disso que eu estou falando, porque a criança precisa sair desse mediador que é o livro e ter o contato com o ser humano, né? Então, aqui, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não moro aqui em Campinas, mas eu estou com a cabeça fervilhando de possibilidades, de propostas e de projetos, pegando a sua fala, Lili, da oralidade, da importância de colocar essas crianças, esses estudantes, para fazer pesquisa oral, sabe? Para fazer história oral, junto a esse universo que não é novo, mas para as crianças será, e a única forma da gente, de fato, ter a expectativa de gerações que se relacionam com o planeta de forma menos arrogante, né? Porque hoje a gente tem uma relação de arrogância antropocêntrica, como se nós fôssemos os bambambãs e podemos fazer tudo a todo momento e com toda intensidade, porque os recursos estarão disponíveis. Isso é burrice, é ignorância. Então, essa coisa de fervilhar possibilidades é para que as crianças aprendam com as pessoas que vivem essa sabedoria e possam perpetuar isso em outros espaços para além, né, de onde vocês vivem, do lugar das matas, das florestas e tudo mais, mas colocar isso de uma forma mais disseminada, sabe? Então, fica aí, pessoal das 2 redes, das 3 redes, né? A provocação, se tiver alguém da rede particular, que trabalhe também na rede particular, fique aí a provocação de que nós temos condições de melhorar essa pauta na educação. Como diz a Luciana, vamos deixar um pouco os pacotes, né, de conteúdo e vamos partir para aquilo que de fato faz a diferença na vida do planeta, tá? Tem um colega que levantou a mão, é isso? Por favor, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Henrique, eu sou professor de História, trabalho com música. Inclusive, é uma das coisas que depois até perguntar, falamos de brincadeira, de poesia, né, na educação. Faltou falar um pouquinho da música também. E é nesse aspecto que eu quero perguntar a vocês. Eu gosto sempre de trazer música para dentro da sala de aula. Inclusive, eu tenho a minha monografia, o tema foi Música como Metodologia de Ensino nas aulas de História, onde eu não trabalho só com letra, ritmo, estilo, memória, tudo isso. Dentro disso, como vocês trabalham nessa área há muito tempo, o que vocês podem nos ajudar para que eu possa trazer a música mesmo da língua indígena, do povo indígena, na sua raiz mesmo, para que as crianças possam também, sabe, ter essa gerar demais. O que vocês poderiam nos ajudar nisso? Porque eu vi vocês falando assim, poxa, seria muito interessante se tivesse também o samba por si próprio, mostra a realidade do povo negro, né? Que tu pega toda a origem, tu pega uma Clara Nunes tocando a canção das 3 raças, que tu pega toda aquela briga, né? Só que atualmente nós não temos muita, como é que eu posso falar? Nós não temos muito acesso à musicalidade realmente do povo indígena. Temos poucas coisas realmente de muito tempo para cá. O que vocês poderiam trazer para nós, para que a gente pudesse botar em sala de aula? Não sei se eu me deixei entender. Bom, falando da música,
Agora temos vários artistas indígenas, tá? E também a gente já tem muitos materiais na internet de músicas do povo, os ancestrais, mas nos últimos tempos vem surgindo muitos artistas indígenas que criam as músicas a partir da sua cultura, ou falando da sua cultura, e usando essa ferramenta como uma ferramenta de luta mesmo. Porque, para quem não sabe, a gente continua lutando pelas nossas vidas, infelizmente, nesse cenário que o Brasil passa principalmente. Então, eu acho que essas músicas estão disponíveis na internet, né? Eu vou citar alguns cantores indígenas aqui que estão bem trabalhando nisso, que é Caigojajara, Catomirim, tem também o Overá, O-W-E-R-A, Overá, MC. Tem a Djuena Ticuna, que é uma mulher que canta na sua língua, que é a língua ticuna. Tem vários outros que eu não sei, eu não estou lembrada agora, mas... Eu posso também dar uma outra dica de uma pesquisadora incrível, ela foi até professora convidada lá na Faculdade de Educação, que é a Magda Pucci. Vocês podem procurar na internet, www.cantosdafloresta.com.br. Lá tem uma pesquisa intensa dela, e é um site voltado para educadores, com cantos de povos originários, né? Eu acho que aí, dentro desses cantos mais tradicionais. Eu acho que na Rádio Yandê, com Y, vocês vão encontrar muitos dos artistas indígenas contemporâneos que esses que a Lili está falando. E tem muita gente também no Instagram que são influenciadores indígenas. Eu acho que, para começar, pode ser por lá, respondendo um pouco a pergunta ali. E a gente está também pelas universidades, e eu acho que super outros estudantes assim aceitam ir, porque a gente está, pelo menos eu tenho tentado lutar por esse espaço de trocas ali dentro da universidade, onde eu estou, né? Mas não só apenas lá, mas também luta por essa inclusão de histórias indígenas, que é por lei obrigatória, que muitas vezes não é cumprido na escola, infelizmente, e tentando lutar por esse espaço, né? Porque eu acredito que realmente é difícil aprender a nossa cultura indígena pelos livros. Para mim, eu tenho recebido convite para ensinar como cena indígena, cena com corpo indígena, com a natureza em movimento, essas coisas. Aí eu falo assim, a minha resposta para esses convites que têm me surgido foi assim: eu só poderia ensinar essa relação que eu tenho do meu corpo com a natureza, com a floresta, com a água, com o vento, levando todo mundo para a floresta para vivenciar isso. Perfeito. Mas você sabe que aqui em Campinas tem essa possibilidade. Nós temos lá o Parque como chama, gente? Fazenda Santa Genebra. Isso. Eu não estou dizendo que isso tem aqui. Eu também concordo com você, Lili. Imagine ela contar as histórias num espaço como aquele e as crianças serem presenteadas com isso. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Eu ficaria com vocês aqui mais horas fazendo perguntas e perguntas, porque eu tenho muita vontade de aprender, sobretudo essa filosofia de vida e de respeito, né, a tudo aquilo que habita esse planeta. A gente tem muito que aprender com vocês. Muito obrigada, Lili. Obrigada. Muito obrigada, Alique. Muito obrigada a todas e todos que estiveram conosco essa manhã. Por favor. É para vocês, é para vocês. Uma manhã que nos, meu Deus, sem palavras, né? Que representa tudo aquilo que a gente tem como expectativa de educação. Uma educação abrangente,
Uma educação que vai para além das possibilidades das paredes de sala de aula. Que tudo que a gente trocou hoje incomode a cada um de nós, né? E que se reflita no nosso fazer. Um bom dia, aliás, uma boa tarde para vocês, uma boa semana. E antes da gente sair, tem um colega que está aqui pedindo, levantem-se, por favor, para a gente fazer uma foto com todas e todos presentes. Nós aqui. Nós vamos aqui. Isso. Levantem-se. Eu tô com o negócio ligado. Pior que eu sei que daí tô atrapalhando. Juntem para foto, por favor.